1 Pedro capítulo 5, versículo 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso fazemos da oração do salmista a nossa. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Senhor, livra-nos de toda distração, de toda inquietação, de toda canseira, de tudo aquilo que tenta roubar o nosso foco daquilo que é a palavra proclamada nesse lugar. Nós oramos e repreendemos no nome de Jesus toda ação contrária. E queremos exaltar e enaltecer toda a presença favorável do Teu Espírito nesse lugar. Que o Senhor continue tendo total liberdade para agir e fazer através da Tua palavra a Tua vontade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória, oramos gratos e famintos da Tua palavra hoje e sempre. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para juntos impartirmos nessa noite. E para a gente dar prosseguimento então a essa série de mensagens com esse tema tão sugestivo, tão pontual, que é sujeitar, resistir e avançar. Sujeitar fala para nós sobre render-se em obediência e total dependência de alguém, e esse alguém é Deus. Então sujeitar fala de uma vida de sujeição, submissão àquilo que é a vontade de Deus, uma total dependência, uma total obediência. A palavra então resistir fala para nós sobre permanecer firme, sobre resistir à oposição de pressões e depressões que muitas vezes nos cercam. Então a palavra resistir fala sobre permanecer firme, opor-se a tudo aquilo que se levanta contrário à vontade de Deus. E a palavra avançar, ela significa mover-se adiante. Então nós somos daqueles que têm uma vida sujeita, de total dependência e obediência ao Senhor. Somos daqueles que se levantam com resistência para
para resistir toda oposição àquilo que é a vontade de Deus. Nós somos aqueles que resistem, que permanecem firme, e somos aqueles que avançam, que seguem adiante. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E o tema que nós vamos compartilhar em cima dessa série hoje, o episódio carrega consigo a seguinte temática: em meio aos processos, seja encorajado a permanecer e prosseguir. Vou falar novamente: em meio aos processos, seja encorajado a permanecer e prosseguir. Sabe, queridos, nossa vida ela é feita de processos. Sempre digo que tudo que nasce grande é monstruoso, e a Bíblia nos dá respaldo para isso, porque Adão nasceu grande e deu ruim. Por isso que o segundo Adão teve que vir e passar pelo processo de gestação, se tornar uma criança, crescer e então ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo que nasce grande é monstruoso. Então tudo faz parte de um processo. A nossa vida faz parte de um processo. Mas a palavra de Deus diz para nós em Romanos 11 que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então o porquê aqui no versículo de Romanos 11 está numa condição de resposta e não de pergunta. Então para analisar, a resposta para todas as coisas sempre estará nele. A origem sempre será ele. Por meio dele sempre fala de processos, e para ele fala de destino. Então ele é a origem de todas as coisas, ele está no processo de todas as coisas, e ele é o destino de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Aleluia. Então nós passamos por processos na nossa vida. Eu não sei qual o processo que você se encontra nessa hora, mas como é bom saber que a presença dele é quem nos sustenta no processo, para que nós não venhamos a naufragar no processo, mas permanecer até concluir aquilo que o processo está gerando e processando em nós. Quando nós vamos para esse texto, nós vemos aqui o apóstolo Pedro escrevendo essa carta de forma pastoral. Quem conhece um pouco da vida do apóstolo Pedro sabe dos desafios que ele vivenciou. A realidade do apóstolo Pedro foi desafiadora, porque ele era alguém muito impulsivo, que não pensava para falar. Ele era alguém muito desastroso. Ele era alguém que atropelava as coisas. Alguém se identifica com Pedro? Impulsivo, atropela as coisas. Esse era Pedro. No entanto que o nome dele antes de ser Pedro era Simão. Simão significa vacilante. Então o Senhor, quando ele conhece Jesus, agora o Senhor muda o nome de Simão para Pedro. Rocha, firmeza. Ou seja, Pedro teve que passar por um processo na vida dele. E esse processo então foi encorajando ele a permanecer e prosseguir, sendo transformado diariamente na caminhada com Cristo. E assim somos nós. Pedro, quando começou a andar com Jesus, agora quando Jesus mudou o nome dele, ele não se tornou imediatamente Pedro, mas agora ele se colocou num processo para que ele pudesse se tornar Pedro. Sabe, às vezes você ainda está como Simão, alguém vacilante, que vive vacilando, mas o Senhor já te encontrou, o Senhor já mudou o seu nome e a sua condição para Pedro, ou seja, alguém firme. Você ainda não está completamente Pedro, mas se você agora teve um encontro com o Senhor, o Simão tem que ficar para trás e o Pedro tem que começar a se tornar realidade na sua realidade. Aleluia. Para que você então se torne cada vez mais firme. Pedro
Queridos, ele era um misto. Ao mesmo tempo que ele teve uma revelação de Deus o Pai, que Jesus era o Filho de Deus, daqui a pouco ele estava chamando Jesus no canto, falando para Jesus não ir para a cruz, para parar com essa conversa. Então o Senhor foi e repreendeu ele, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Você está querendo fazer com que eu fuja do meu propósito. Ei, Pedro, não vai rolar. Isso aí é o inimigo na tua vida querendo atrapalhar o meu propósito. Cuidado, queridos, porque aquele que muitas vezes quer te livrar da dor e do sofrimento, muitas vezes, na verdade está sendo usado pelo inimigo, porque a dor e o sofrimento fazem parte do processo de Deus para transformar a ruindade da humanidade caída a ser revestido da bondade de Cristo. Pedro então passou por processos. Quando Jesus, aí depois ele é exagerado, depois ele falou assim: não, Jesus, se precisa eu morro com o Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: eu te conheço, Pedro, você ainda não se tornou Pedro, você está no processo, Pedro. Aí Pedro fala assim: não, Jesus, eu estou disposto a morrer com o Senhor. Aí ele disse assim: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. O Senhor conhecia Pedro, o Senhor nos conhece. Pedro estava passando pelo processo, no entanto que ele negou Jesus. E quando ele negou Jesus, o olhar de Jesus para ele gerou profunda angústia nele, porque fazia parte do processo de transformação. E então, mas o olhar de Jesus para Pedro, quando ele nega e o galo canta, é um olhar, eu acredito, de graça, dizendo: Pedro, eu avisei, mas eu continuo te amando, Pedro, mesmo você fazendo o que você fez. E então, agora Pedro angustiado, ele agora passa por esse processo de angústia, de remoer aquilo que era para ele ter se posicionado, ele não se posicionou. Quantos de nós, o Senhor exigiu de nós posicionamentos, e às vezes a gente não negou posicionamento, e a gente foi tomado de uma profunda angústia? Assim foi com Pedro. Mas isso foi para trabalhar nele, para transformar, para que então agora, lá na frente, quando Jesus ressuscita e vem ter com eles, diz: ei Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. Ei Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que ele, entristecido, disse: Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus 3 vezes? Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava ele e estava disposto a cuidar do que é dele 3 vezes? Jesus é gracioso, né, gente? Como que você coloca alguém para cuidar daquilo que você mais tem como apreço, sendo que essa pessoa em poucos dias tinha te negado, tinha fingido que não te conhecia? Essa é a graça do Evangelho. E a Bíblia diz que então Pedro agora assume essa missão. E ele então agora, revestido do poder do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho para o povo. Agora ele começa a viver um novo processo. Agora a realidade, o download do Pedro estava completando. Ele foi revestido pelo poder do Espírito, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a rebanhar e cuidar daquilo que era o rebanho do Senhor. E aqui na carta dele, ele está escrevendo para essa igreja, a igreja de Cristo. Aqui nós vemos a expressão, ele falando Babilônia, mas falando de, na verdade, a pressão e perseguição que o Império Romano estava fazendo com a igreja naquela época. O governo estava perseguindo a igreja naquela época. E então Pedro agora, de forma pastoral, por ter resistido ao processo, por ter sido encorajado a permanecer e prosseguir, agora ele tem autoridade. Entenda uma coisa: se você, diante dos processos, é encorajado e permanece e prossegue, você vai fazer com que aquilo que já completou de processo na sua vida se torne autoridade, para você poder agora encontrar outros que estão começando no processo que você já passou.
nada é por acaso, tudo é para servir o propósito do reino. Todo o sofrimento que você já passou, todas as lutas que você já enfrentou, na verdade elas são oportunidades de autoridade que Deus te dá para poder lidar com outros que vão aparecer na sua vida, que estarão passando por coisas que você já passou. Essa é a dinâmica do reino, é fortalecer uns aos outros. Por isso que Pedro, queridos, lá atrás Jesus diz: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos, porque o princípio da conversão é fortalecer uns aos outros, e não, queridos, enfraquecer. Pedro agora estava fazendo o quê? Fortalecendo os irmãos. A nossa caminhada precisa fortalecer o outro e não enfraquecer o outro. A forma que a gente vive precisa fortalecer, queridos, e não ser pedra de tropeço, mas de edificação. Aleluia. A forma que você vive precisa fortalecer os outros e não enfraquecer os outros a respeito da fé em Cristo Jesus. Aqui Pedro agora, queridos, ele está ali tratando com a igreja que estava sofrendo perseguição, opressão. E ele então começa a tratar dizendo assim: mais jovens, rogo aos jovens que se submetam, que tenham paciência com os mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingindo-vos de humildade, porque o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Olha o que ele está falando aqui sobre o trato de uma geração com outra, a geração mais velha com a geração mais jovem. Ele diz: eu rogo para vocês, que no trato de um com o outro, vocês tenham submissão, tenham honra, tenham humildade, não sejam orgulhosos. Ou seja, a geração mais velha não pode ser orgulhosa para dizer para a nova geração, dizendo assim: eu já vivi isso aí, cria tipo. Quantas vezes nós vemos, e às vezes até falamos dos nossos filhos: na minha época não tinha nada disso, na minha época não era assim. O grau comparativo, nós vamos entender que a comparação, ela acaba, na verdade, prejudicando e não ajudando. Aqui Pedro, inspirado pelo Espírito, ele diz para nós que precisamos entender o processo de uma geração e de outra. O mais novo também não pode desfazer daquilo que o mais velho já viveu. Precisa ter honra de ambos, porque ambos podem somar um na vida do outro, na missão do reino. Por isso fala que o jovem deve se submeter ao mais velho, no sentido do que? Submissão é se submeter à missão. Qual é a missão que o mais velho está trilhando? É a missão do reino. Então está falando para o mais jovem: você que está começando, mas vamos juntos. Nos processos da nossa vida, que isso só faz sentido se nós tocarmos a próxima geração, senão não faz sentido. E nós vamos ensinar a próxima geração, queridos, com o nosso estilo de vida, porque a fala, ela pode trazer instrução, mas só o exemplo é que realmente traz impacto e transformação. Quantos de nós ouvimos na nossa época lá atrás: faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Totalmente contraditório. Não, queridos, nós precisamos mostrar com a nossa vida. E então aqui o Senhor usa a vida de Pedro para dizer para aquela igreja que estava sofrendo perseguição e lutas: tenham honra, tenham humildade, não deixe o orgulho se levantar entre vocês, porque o Senhor resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas Ele concede a sua graça ao humilde. Então o que é a barreira para nós não recebermos a graça que nos está concedida? O orgulho. Essa é a barreira que nos impede de receber e acessar plenamente, completamente a graça que nos está concedida. Nós não podemos ser orgulhosos. Nós precisamos ser humildes. E ser humilde não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Isso é humildade. Não é pensar menos de si,
Porque tem gente que acha que humildade é tadinho de mim, né? Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humilde é aquele que pensa, que tira o olhar dele e olha para o outro. Isso é ser humilde. Então agora o apóstolo Pedro começa a apertar um pouco mais a respeito do processo. Ele fala de uma geração tratando com outra geração, quebrando o orgulho e lidando com humildade. E agora ele fala a postura de ambas as gerações, tanto da mais velha quanto da mais nova. Ele diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Aí ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, se humilhar diante da potente mão de Deus é ter uma vida de sujeição, é uma vida de devoção ao Senhor. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Mão fala de fazer, ou seja, se humilhe para aprender como Deus faz, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. E a gente precisa desconfigurar aquilo que muitas vezes nós temos como ideia de Deus nos exaltando. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus vai nos exaltar humilhando o outro. Não, Deus vai nos exaltar, queridos, com a disposição de servir o outro. É diferente. Sabe aquela música Tem Sabor de Mel? Eu vou estar lá no palco, você na plateia, e você vai ver Deus me usando. Irmãos, essa música é totalmente antibíblica. Misericórdia. Nós vemos que Cristo nos ensina diferente. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E a mão de Deus nos revela os feitos dele. E o feito de Deus revelado a nós é Cristo. E Ele será exaltado, ou seja, a vida de Jesus será exaltada quando nós nos sujeitarmos diante da presença de Deus. Ele diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Ou seja, ter essa humilhação diante de Deus, reconhecendo total dependência e obediência a Ele, vai fazer com que você lance a Ele toda a ansiedade. O que é a ansiedade? Pressão de passado, ausência de presente e excesso de futuro. Isso é ansiedade. Pressão de passado, ausência de presente e excesso de futuro. Isso é a ansiedade. E é o mal do século que vivemos. Porque as pessoas não resolvem o seu passado, ficam ausentes do seu presente, vivendo de forma excessiva sobre o que há de ser, sendo que ainda nem chegou. E ele diz: lance sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Ou seja, vida de sujeição, vida de submissão, devoção a Deus, faz com que então eu seja livre da ansiedade e desfrute do cuidado de Deus. Aleluia. Se ele está falando para lançar a ansiedade, ele está querendo dizer que a ansiedade ela estaria presente, mas ela precisa de um lugar, e esse lugar é nele. Lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Na ansiedade, lance sobre Ele e desfrute do cuidado dEle. Aleluia. E Ele continua dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, sobriedade fala do que, queridos? Sobre alguém que mantém a consciência dos seus atos e da sua fala. Você já viu alguém embriagado? Misericórdia. Sai da sua sobriedade, ou seja, não mede atitude, fala além do que tem que falar. Nossa, é chato, hein? Sangue do Cordeiro. Por isso que ele diz: se você viver de forma sujeita, ele está dizendo para a geração mais velha e para a geração mais nova: se vocês se manterem sujeitos, humilhados diante da minha potente mão, lançando sobre mim toda a ansiedade, eu vou cuidar de vocês. Eu vou fazer de vocês pessoas sóbrias, pessoas vigilantes,
pessoas que não dão bobeira, mas que permanece firme, sendo encorajado pelo Espírito Santo. E ele diz: porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Então a vida de sujeição, submissão ao Senhor, de devoção, de busca pela palavra, através da palavra, através da oração, através do jejum, através da adoração, vai fazer com que eu me torne alguém que desfruta do cuidado de Deus e que tem humildade para aprender com a mão poderosa dele como fazer. Eu vou então me tornar alguém sóbrio, sábio, vigilante. E o diabo, ele pode até andar ao derredor, mas o Salmos 91 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O diabo pode estar ao derredor, mas os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o buscam e temem e os livra. Aleluia. Diz que nós temos que resistir ele firme na fé, porque sofrimentos igual aos nossos, a nossa irmandade tem passado por todos os lugares, por toda a terra. Ou seja, o sofrimento que passamos, as lutas que passamos, as perseguições que passamos, não é isolada, nós não somos únicos. Tem gente, a nossa irmandade espalhada pela terra passa pelas mesmas provações. Mas ele diz: resiste firme na fé. Como que a gente consegue resistir? Mantendo a nossa fé firme. E como que a nossa fé, ela se mantém firme? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos resistir o inimigo de que forma? Resistir ele permanecendo firme na fé. Ele diz que então, queridos, depois de todo o sofrimento, de toda a luta e desafio que nós enfrentamos, ele continua dizendo para nós: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Queridos, ele está no domínio dos séculos dos séculos. Ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é soberano. Os nossos sofrimentos são processos. Então permaneça, seja encorajado a permanecer e prosseguir, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, permaneça e prossiga. O que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, está dizendo para nós, igreja? Que os sofrimentos e as lutas que passamos, ela tem um propósito, e esse propósito é nos aperfeiçoar. É, queridos, nos firmar, é nos fortificar e nos fundamentar. Não tem uma vida com fundamento firme sem passar por processos de sofrimento e luta. Quando nós olhamos para o sofrimento e para as lutas como uma professora, a nossa perspectiva de como lidamos com a dificuldade e com as lutas é diferente. É diferente, tem que ser diferente. Diz que depois de sofrermos por um tempo, pouco tempo, diz que ele há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele, pois, seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, que assim seja. O amém significa que assim seja. E é assim que tem que ser. No sofrimento, Senhor, aperfeiçoa o que o Senhor tem que aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoamento está ligado com a palavra perfeição. E a palavra perfeição no original, na Bíblia, significa maturidade, maduro. Ou seja, o aperfeiçoamento, na verdade, é um processo para que você se torne maduro. Ele está te aperfeiçoando para que então você, de forma firme, fortificada e fundamentada, possa confiar que Ele está no domínio de todas as coisas. E Ele não perde o domínio da história.
E depois nós vemos aqui Pedro dizendo sobre Silvano, sobre o seu filho na fé Marcos, dizendo: eu exorto vocês e encorajo vocês. De forma resumida é o que eu estou querendo dizer. Pedro diz para aqueles irmãos: eu estou exortando e encorajando vocês a permanecer nesse lugar, a permanecer firme nessa genuína graça de Deus. Ele diz: eu exorto e testifico isso de novo. E ele diz aqui: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E ele diz: paz a todos vós que achais em Cristo, que são achados em Cristo. Ele fala sobre uma igreja, cumprimentar com ósculo santo é beijo santo. Isso fala de expressões de afeto. Ele estava querendo dizer o quê? Que a igreja não pode perder, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos sofrimentos, a graça de extravasar graça, ou seja, afetos de amor na vida uns dos outros. E ele diz: paz a todos vós que são achados em Cristo. Ou seja, aquele que é achado em Cristo é tomado por uma paz que excede entendimento. Pedro estava encorajando aquela igreja, mesmo diante dos processos, a ser encorajada a permanecer e prosseguir, sendo fiel a Deus. Permaneça e prossiga sendo fiel. Nós somos daqueles que prosseguem. Aleluia. Vamos juntos como geração, tanto a mais velha quanto a mais nova, se humilhar diante da presença da mão de Deus, confiando a Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos ser sóbrios e vigilantes. O diabo ele está ao derredor rugindo como leão, mas nós temos o leão da tribo de Judá com a gente. O diabo ele é um miau, queridos, e o rugido do leão da tribo de Judá, queridos, amedronta e estremece ele. E nós temos essa confiança, essa certeza, que é a presença dele, a presença do Cristo com a gente. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nós vamos resistir ao inimigo, permanecendo firme na fé, sendo cheio de toda a graça que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, para suportarmos e superarmos e testemunharmos os grandes e poderosos feitos do Senhor. Aleluia. Como diz o salmista: conte às próximas gerações os grandes e poderosos feitos do Senhor. Nós precisamos contar para os nossos filhos, nós precisamos contar para a próxima geração que o nosso Senhor é aquele que continua fazendo grandes coisas. Ele é o fundamento da nossa vida, Ele é a certeza da nossa fé. Ah, queridos, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Aleluia, queridos. Nós não podemos nos acostumar, sempre precisa ser surpreendente, todos os dias estar com Ele. Não se acostume com a presença, seja alguém que se surpreenda todos os dias com a graça genuína de Deus. Seja alguém que seja achado nele todos os dias, porque esse foi o anseio do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele considerava tudo que ele era, tudo que ele conquistou como perca, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, porque o desejo dele agora era ser achado em Cristo, sendo parte dos seus sofrimentos, para que também pudesse ser parte do poder da ressurreição. Ah, queridos, o nosso anseio, o nosso desejo de vida precisa ser achado sempre nele, sendo governado por Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Eis-me aqui. Senhor, o processo está difícil, mas eu permaneço, Senhor. Parece que tem dia que vai ser insuportável, mas eu permaneço, porque o Teu Santo Espírito que está dentro de mim, Ele não é só consolador, Ele é encorajador. O significado do Espírito Santo Paracletos não é só consolador, mas encorajador. O Espírito que está dentro de mim e de você, ele nos encoraja a permanecer e prosseguir. Mesmo estando pesado, mesmo estando difícil, Ele nos dá suporte para suportar, superar e avançar. Aleluia! O Espírito Santo é uma realidade, ele não é uma promessa mais.
Ele é uma realidade para todo aquele que crê. Aleluia, queridos. Não desanime, não desista, prossiga, vamos avançar. Aleluia. As lutas estão nos aperfeiçoando, está nos firmando, nos fortificando e nos fundamentando. Isso é um processo contínuo na caminhada cristã. Aleluia, queridos. Amadureci numa área, agora Deus vai tratar outra, e assim vai até Jesus voltar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou? O Espírito Santo, ele vai completar até o dia de Cristo. Então, queridos, eu não consigo entender quem fala assim, não, Deus já alinhou tudo na minha vida. Não, Deus não alinhou tudo, Deus está alinhando. Não, queridos, se você está pronto, Deus já pode te levar. Não tem porquê. Uma vez que eu fui dar uma pastoral para uma mulher, ela já tinha mais de 30 anos de igreja, mas ela tinha um problema chamado língua. E eu tenho pavor de gente fofoqueira, porque isso só destrói. E eu fui dar uma pastoral falando assim, eu disse quando eu cheguei, há 10 anos atrás isso. Aí eu falei assim, eu disse quando eu cheguei que a gente vai caminhar em transparência. Mas você está falando para todo mundo, porque você não falou para mim. Deu a oportunidade dela falar se estava incomodado com alguma coisa. Você falou para todo mundo, mas não falou para quem devia, você não falou para mim. Eu falei, eu estou aqui para tratar a tua vida, para a gente caminhar junto, para que o Senhor possa aperfeiçoar isso. Falou, incrível, faz 30 anos que eu estou aqui, nenhum pastor falou que eu preciso de tratamento. Falei, eu sou pastor e Deus está me tratando, usando a vida de outros pastores para tratar na minha vida e cuidar de mim. Falei, vem aqui então, deixa eu orar por você, para Jesus te levar, você não tem mais o que tratar. Vou falar para Jesus te promover, não tem o que tratar. Se você não tem mais o que tratar, Jesus pode te levar. Só faltou a asinha ali batendo, queridos, um anjo. Não, queridos, nós precisamos de tratamento. O Espírito está nos tratando até Jesus voltar. Processos, nós estamos no processo, sendo fundamentados, sendo aperfeiçoados. Aleluia, queridos. Fala a pessoa do seu lado, você está deixando Deus te tratar? Ou você está bonzinho já? Fala, você está bonzinho já? Deixa eu fazer uma oração de promoção para você. Aleluia. Ninguém quer essa oração de promoção? Queridos, vamos lá, nós estamos constantemente sendo tratado, aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Vamos permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é sempre estar no processo de transformação. O que a gente precisa é permanecer e não retroceder. João 15 vai falar mais de 11 vezes para nós: permaneça. Permaneça, sem mim vocês não podem fazer nada. Permaneça em mim, porque permanecer em mim vocês vão dar muito fruto. Aleluia, queridos. Vamos juntos, queridos, ser encorajados pelo Espírito todos os dias a permanecer e prosseguir e jamais desistir. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Parece que está acabando. Como é bom a gente contar com o Espírito Santo, porque senão tem processos que a gente não aguenta. 2025 foi um ano desafiador demais, passamos por muitos processos, eu e minha casa. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo, eu não teria permanecido, e eu não estaria prosseguindo. É o Espírito Santo na nossa vida, senão ai de nós não conseguimos, nós não damos conta. Se estamos dando conta é porque o Espírito Santo está nos fortalecendo e nos encorajando, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos rendemos diante de Ti em oração nessa hora. Nós queremos, ó Deus, como geração mais velha, experiente
e geração mais nova, termos humildade e não orgulho, para podermos impartir do coração, para que possamos ser cheios de toda a graça concedida, para que então juntos possamos nos humilhar diante da tua potente mão, para que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Quando servimos e amamos aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, então assim o Senhor é exaltado. Queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos ser filhos que desfrutam do cuidado do Senhor. A ansiedade ela vem, mas ela não pode permanecer, ela não pode ficar em nós. Nós precisamos lançar ela no Senhor, e é isso que nós queremos continuamente fazer. Lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor está cuidando de nós. Ah, Senhor, o diabo, nosso adversário, ele roda, Senhor, ele está ao derredor, rugindo como leão, ó Deus, querendo nos intimidar, querendo nos amedrontar, querendo nos devorar, mas nós permanecemos, ó Deus, sóbrios e vigilantes, resistindo Ele firme na fé, sendo suporte para os irmãos, para que então toda a graça concedida da parte de Deus, revelada em Cristo, possa ser, ó Deus, evidenciada em nós, quando passarmos, ó Deus, pelos sofrimentos breves, ó Deus, que os sofrimentos, lutas e dificuldades possa nos aperfeiçoar, possa nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar, porque, ó Deus, o Senhor está no domínio pelos séculos dos séculos, o Senhor não perde o domínio, o Senhor está no controle da história. Ah, Senhor, nós queremos exortar uns aos outros e testificar essa verdade, permanecendo firme no Senhor e desfrutando dessa graça genuína, tendo expressões de afeto, ó Deus, uns com os outros, sendo amáveis uns com os outros, e sendo achados, Senhor, de plena paz, porque estamos em Cristo Jesus, o príncipe da paz. Eis-nos aqui, Rei da glória, Senhor da nossa história. A Ti damos honra, a Ti damos glória. Eis-nos aqui, Senhor. Somos aqueles que prosseguem rumo ao alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Senhor. Aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, para que então nós não desanimemos, para que então nós não desistamos. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Rendidos e sujeitos diante de Ti. Santo é o Teu nome. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, Pai, que a comunhão e o encorajamento do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.